os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin no julgamento de Jair Bolsonaro, mesmo com a defesa do presidente solicitando ao presidente da corte, Luiz Roberto Barroso, o afastamento dos magistrados da ação. A defesa de Bolsonaro argumenta que Dino já processou o ex-presidente e que Zanin já advogou em causas que envolviam o presidente atual. Boa. Só que não tem coisa boa para falar, então vou dizer que, segundo informações da Folha de São Paulo, o MSTF, Movimento do Supremo Tribunal Federal, vai manter os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin no julgamento de Jair Bolsonaro, mesmo com a defesa do presidente solicitando ao presidente da corte, Luiz Roberto Barroso, o afastamento dos magistrados da ação. A defesa de Bolsonaro argumenta que Dino já processou o ex-presidente e que Zanin já advogou em causas que envolviam o presidente atual. Vale destacar que nunca na história do STF um magistrado foi declarado impedido de participar de um julgamento por seus pares. Barroso, peraí, volta um pouquinho só. Esta informação, querida amiga Mônica Bergamo, está errada. Desce mais um pouco. Desce mais um pouco. Nunca na história do STF um magistrado foi declarado impedido. Foi sim. Foi sim. No caso do Clezão. Na ação penal da família do Clezão por abuso de autoridade contra o ministro Alexandre de Moraes, os colegas reconheceram que ele era impedido. Então não tem que isso nunca aconteceu. No caso do Clezão, já que ele seria o suposto autor do crime de abuso de autoridade. Mas reconheceu-se ali que a lei não se aplica aos ministros do STF. Então sim, ele já foi reconhecido impedido. Vamos corrigir essa informação aí, Folha, que isso é fake news. Teve sim. No caso do Clezão, tá lá. É só dar uma olhadinha, tá? E olha que interessante, né? Você pensa, a defesa do Bolsonaro foi lá falar, olha, o Alexandre não poderia ser juiz, porque ele é suposta vítima desse negócio do golpe. Aí você olha para o Flávio Dino. O Flávio Dino, além de já ter processado o Bolsonaro, ele era ministro da Justiça e, como um juiz federal deveria saber, que deveria fornecer as imagens do 8 de janeiro do Ministério da Justiça. Ainda mais quando o número 1, né, o imediato dele no Ministério era o interventor de Brasília. Mas não fez, sumiu. Disse que não sabia. Ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece, diz o artigo 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E ele deveria saber, afinal de contas, disse que tem notável saber jurídico, ou não tem. Então, o Alexandre de Moraes restaria impedido, o Dino restaria impedido, o Cristiano Zanin. O Lula foi padrinho de casamento. Não dá. Não dá. O cara é padrinho de casamento, foi advogado por 20 anos. A esposa trata uma das supostas vítimas, que é o Lula, como dindo. Impedido. Aí o Barroso é que vai dizer se é impedido ou não. O Barroso foi o sujeito que falou, derrotamos o bolsonarismo. O Barroso também está impedido. O ministro Gilmar Mendes já prejulgou no estado de São Paulo esta ação, no domingo, na entrevista que ele concedeu, e nem poderia conceder essa entrevista. Impedido. Sobraram para julgar quem? Sobraram o ministro André Mendonça, que é o mais ajuizado da corte, ministro Cássio Nunes Marques, Cássio com K, o Fachin, que não abriu a boca, o Fux, que não abriu a boca, Tofodídio, que por incrível que pareça não abriu a boca, e a Carmen Lúcia, não sei não, porque ela também assinou com Alexandre de Moraes aquela resolução ilegal das eleições. Mas vamos pensar aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
De 11 tem 6. E o mais engraçado é ver que o Barroso, que falou vencemos o bolsonarismo, é que vai decidir quem é impedido ou não. Ah, sai dessa. E sobre esse assunto, olha como é a tiração de sarro brasileira. O Flávio Dino, ele disse que não tem motivos, para ser declarado, ser impedido de participar do processo contra Bolsonaro. Numa conversa com jornalistas, o Dino disse que o julgamento vai se dar de acordo com as regras do jogo previstas na lei, aspas para o Dino. Em relação a mim, não há nenhum desconforto, nenhum incômodo, nada desse tipo. É claro, você não é a vítima, meu filho, fecho aspas. A gente está aí diante de um julgamento que tem tudo para não ser dentro das 4 linhas, né? Não, tem tudo para não ser, já não é. Tem uma denúncia que é ilegal, com base num relatório ilegal, com base num inquérito ilegal, tudo ilegal. É uma denúncia que não deveria ter acontecido e agora a gente não está mais discutindo nem a denúncia, estamos discutindo as regras do julgamento. Então a gente está vendo a coisa acontecer diante dos nossos olhos, passo a passo, com pressa, com velocidade, com as pessoas não tendo a menor vergonha, as autoridades, no caso, não tendo a menor vergonha de infringir a lei da forma como nós estamos vendo. E aí, volto a dizer aqui, né, o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, alegando que não teve acesso a todas as evidências, solicitando o prazo de 83 dias com base no princípio da paridade de armas, que foi o mesmo prazo que a PGR teve. E isso foi negado com base no fato de que realmente a lei prevê 15 dias, mas a gente tem que entender que as partes dentro do contraditório, elas têm que ter as mesmas possibilidades de analisar todas as evidências e todo o material apresentado para que elas possam ser, para garantir realmente a justiça e a ampla defesa e o contraditório. E a gente está vendo já analisamos que a denúncia é ilegal, que a denúncia não tem fundamento, que a denúncia não tem provas, mas agora a gente já está numa nova fase, analisando aí a fase processual do julgamento. Os julgadores, se são impedidos ou não. Então a gente está vendo o barco correr e a gente sabe que ele tem uma direção, que é a possível condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. E isso vai ser definido de acordo com a conveniência política das eleições. Se for interessante ou não que ele esteja preso nesse momento, essa vai ser a decisão final da Corte. Ô, Pavinato, só uma pergunta. Quem era o ministro da Justiça no dia 8 de janeiro de 2023? Era Flávio Dino. Como é que ele não pode ser declarado impedido se ele era autoridade naquele episódio? Aliás, ele aparece nos vídeos que vazaram para a CNN, que não queriam que ninguém visse. Né? Vazaram um vídeo para a CNN e apareceu lá Flávio Dino, todo pimpão. Não tem áudio, mas ele deveria ser ouvido pela Polícia Federal, afinal de contas ele aparecia em material probatório na cena do crime. Eles não estavam cometendo o crime, não estou dizendo isso. Bando de analfabeto da UOL que daqui a pouco vai falar. Flávio Dino estava na cena do crime. Não, ele estava no local onde ocorreu o crime e todo mundo que aparece ali devia ser ouvido. Mas não foi. E as cenas da câmera do ministério dele, ele é juiz, sabe que tem que mandar. Sabe, como ministro, que de tanto em tanto tempo as imagens são apagadas. O cara que era o braço direito dele era o interventor. Não sabia que as imagens iam ser importantes para a investigação. Aí vai falar que ele não prejudicou a investigação? Pavinato, ter o Dino, ter o Alexandre de Moraes e o Zanin, que fazem parte da primeira turma, julgando o Bolsonaro, é literalmente um ataque contra a democracia, porque ele já está condenado. Primeiro que já tem aí uma maioria formada por esses 3. A defesa de Bolsonaro, que é o julgamento pelo pleno, que seria aí uma alternativa de ter pelo menos como as contas que a gente fez aqui, que você fez 6 pessoas teoricamente mais imparciais, mas na primeira turma, com Alexandre de Moraes, com Flávio Dino e com Zanin, Bolsonaro já está condenado, politicamente condenado, mesmo que não deva nada. Não, é uma coisa ridícula. E veja, as pessoas comuns que não deveriam sequer ser julgadas pelo STF foram julgadas pelo pleno. Um ex-presidente da República não vai ser julgado pelo pleno pela mesma matéria.
Ou seja, não há razoabilidade nenhuma. E depois aparece esse senhor dando aula magda. Faça-me o favor. O regimento... Regimento. O regimento. É o regimento. O regimento chega a ser absurdo, porque o que o Flávio Dino falou que houve uma alteração recente que coloca todos os julgamentos de casos da mesma natureza para as turmas, porque o pleno não tem tempo para fazê-lo. Isso chega a ser um certo absurdo. A única coisa que eu discordaria é que, olha que interessante, Ana, eu concordo contigo, mas quando você falou assim, supostamente vai ser condenado. Não, ele já está condenado. O que eles estão dizendo ali é que já está condenado. O que me assusta... Eu já não me assusto com mais nada, mas o que me deixa cada vez mais triste é o fato das nossas lideranças políticas estarem vendo isso de uma maneira tão clara e não querem fazer nada, ou porque estão envolvidos de alguma maneira, ou porque têm o rabo preso, ou porque são covardes. Deixa eu explicar, não é questão de ter coragem ou não. Bravura é você enfrentar o medo, não é você não ter medo, só maluco não tem medo. Bravura é enfrentar o medo. Tenham um mínimo de bravura, em especial no Senado. Esse é que são duas imagens que me vêm na cabeça. A gente já sabe, primeiro, que o Bolsonaro vai ser condenado. Vai ser condenado. Desde que o Bolsonaro disputou as eleições de 2018, ele está em desvantagem. E ainda assim ele enfrentou. Aquele que tiver oportunidade, está no meu Instagram e está no meu Twitter. Tá? Vai lá, o meu artigo que eu falei sobre Eu Sou a Lenda. Quem olha aqui vai dizer, não é possível. A verdade, professor, não é que a gente não sabe se o Bolsonaro vai ser condenado. A gente não sabe se ele vai ser absolvido. Porque condenado ele já está. É genial. A situação do Bolsonaro desde 2018, quem quis pegar aquele artigo que eu descrevo os absurdos que foram cometidos contra o Bolsonaro, foram os mesmos que aconteceram em 2022, piores, e são os mesmos que estão acontecendo agora, só mudam aquela circunstância, qual é o elemento ou o foco que está sendo dado. Então a gente já sabe, ele já está condenado, a gente sabe qual é a possibilidade dele ser absolvido, que é essa construção atual. Só tem duas imagens que me vêm na cabeça. O que esses que poderiam enfrentar o abuso que está sendo cometido, eles lembram a situação de um juiz, eu sempre citei isso, várias vezes eu citei de um juiz na Inglaterra, que ao pegar um estuprador, ele simplesmente reduziu a pena ou falou que que não deveria ser tratado da maneira, porque ele usou preservativo. Então ele estava tendo consciência em relação à vítima. O que nós estamos vendo agora é exatamente um estupro da sociedade brasileira, um estupro das lideranças políticas mais importantes, e esses covardes estão dizendo assim, não, mas ele está usando preservativo. Ora, logo ele está tendo consciência de defesa da democracia. É uma coisa chula que eu vou falar agora, sem palavrão, mas eles estão deixando, o que nós estamos vendo agora, sabendo que ele já está condenado, é aquela piadinha de mau gosto do cara que está sendo molestado num ônibus, ele olha para trás e diz assim, você tem meia hora para sair daí de trás. Parece que estão gostando. Estão gostando do que está acontecendo. O problema todo é que cedo ou tarde vai chegar no senhor covarde do Congresso, que não toma uma atitude. Porque eu sei que tem pessoas bravas no Congresso, mas o problema é que, majoritariamente, nós estamos lidando com covardes. E estão permitindo esse absurdo. Porque é um absurdo. Não tem nenhum elemento ali que possa justificar que essas ações sejam levadas adiante, com todo respeito. Professor, tem vídeo do Flávio Dino circulando em todos os lugares nas redes agora, ele comparando o Bolsonaro a todos os maus, ele é o diabo. Dino fazendo o quê? Comparando o Bolsonaro ao diabo. Você falou o quê? Tem vídeos do Flávio Dino circulando pela internet, em diversos canais. Não é possível. Que compara o Bolsonaro ao diabo, ele representa todos os maus. Como é que esse cidadão não está impedido? Além dele ter sido processado e tal, mas enfim. É um pega, estica e puxa. Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu,
comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.